Olá, boa noite. O Ação Nacional de hoje debate um tema que é essencial nos dias atuais para você se destacar no mercado de trabalho, entre outras situações. Vamos falar sobre voz, oratória e comunicação. Eu tenho o prazer de receber a fonoaudióloga Michele Hugueto. Michele, boa noite, obrigado pela presença e vamos bater um papo. Como eu sempre digo aqui no Ação Nacional, vamos aprender demais hoje aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço ao convite, é um prazer falar sobre algo que eu amo, sou apaixonada e, lógico, comunicação é a base para a gente crescer na carreira, nas nossas vidas, nossos relacionamentos, então vamos bater um papo muito interessante. Sem dúvida. Michele, você praticamente leu aqui meus pensamentos. Voz, oratória, comunicação, são temas que realmente estão no nosso dia a dia. São situações essenciais hoje para você se destacar, como eu disse, ou no mercado de trabalho, no seu dia a dia, dentro da sua casa, ou seja, nós estamos precisando hoje, é essencial realmente, voz, oratória, comunicação. Nós nos comunicamos ao tempo inteiro, né, Carlos? Desde quando a gente nasce, a gente fica convencendo o pai, a mãe, eu preciso disso. Então, a gente usa oratória com o esposo, dentro de casa, no trabalho, a gente quer convencer o chefe, numa entrevista de emprego, a gente quer mostrar quem nós somos. E a comunicação é o que nós carregamos. Então, no mercado de trabalho, o que é importante? Um currículo, a gente consegue ver o currículo, mas a comunicação, a gente consegue ver em você. Então, quando a gente tem algo a mais, que é a comunicação em você, além do seu currículo, você consegue se destacar muito, muito à frente de uma concorrência. Sim. Michele, por que nós estamos vivendo tanto isso? São situações importantes, claro, situações do nosso dia a dia, essenciais, né? Mas o porquê hoje praticamente só se fala disso? Para você ter noção, Carlos, uma pesquisa que teve no LinkedIn depois da pandemia. Depois da pandemia, a comunicação foi a habilidade mais requisitada do mercado de trabalho. Ou seja, a gente começou a observar que realmente, se você tem uma habilidade técnica, é importante. Você pode fazer qualquer questão técnica, mas o seu grande diferencial vai ser a comunicação. Então, algo que você realmente, se você tem, você vai na frente. Você pode observar os grandes líderes, todos eles, de grandes empresas, eles têm dom da oratória, eles se comunicam bem. E quem não tem, lógico, perde. A gente vê hoje até pessoas recém-formadas que estão se comunicando na internet. Elas não têm tanta questão técnica, mas elas se comunicam na internet, mostram seu trabalho e aquela pessoa que é muito boa tecnicamente acaba perdendo dele e o outro prospera muito mais. Então aí você tem que escolher o que você quer. Você quer só ser bom tecnicamente ou você também quer se investir na sua comunicação? Você tem que ter os dois na realidade, não é verdade? Não é só um lado. Os dois, quando você junta os dois, tem essa aliança, aí o resultado é incrível. Sim, nós estávamos falando disso até antes de começar o programa. Às vezes tem pessoas que têm uma capacidade intelectual sensacional, mas não conseguem passar para o público. Outras pessoas não têm lá tanta inteligência ou não têm tanta capacidade intelectual, mas têm um talento para se expressar, para falar, para convencer. O porquê disso, Michele? Como que acontece isso? Existem técnicas de persuasão que você pode treinar e aprender e aplicar. E, obviamente, tem pessoas que têm isso dentro de você. A gente percebe, a pessoa ela tem algo latente que ela consegue persuadir, falar e as pessoas serem encantadas. Mas o que um bom comunicador tem? O que a gente olha e aquele comunicador, ele tem, você fala assim, uau, ele tem a base, que é o emocional dele. Ele tem um emocional que ele consegue controlar as emoções. Então, ele está em qualquer situação e ele tem um emocional forte. Ele tem uma comunicação não verbal, ou seja, um corpo, uma mão, um olhar que realmente transmite confiança, uma voz forte e que ocupe espaço. Lógico que ele tem um conteúdo que tem começo, meio e fim, que persuade, que conta histórias, que usa gatilhos mentais, que tudo isso para convencer o outro. Sim. Ô, Michele, e a nossa voz é o primeiro sinal, assim, das nossas emoções?
vamos lá. Toda vez que você está com medo, vamos falar de medo, estou com medo de falar em público. Tá. Como o seu corpo vai, o que vai acontecer com o seu corpo? Nesse momento que você está com medo, você aciona um programa, a sua pupila vai dilatar, seu coração vai bater, acelerar. Então, como fica a respiração? Curta. E como fica a sua voz? Por sua respiração ficar curta, sua voz fica trêmula, fica com a voz na garganta, fica difícil de falar. Além disso, você fica mão suada, a perna fica bamba, está com o nível de cortisol alto, então dá um branco. Então, é uma série de coisas que acontece. Lógico que o que a gente enxerga quando a pessoa está nervosa é a voz trêmula, mas ela gagueja porque ela fica tensa. Ela esquece, ela não tem raciocínio lógico porque o nível de cortisol está alto. Então, existem técnicas que você consegue fazer antes de uma apresentação para você controlar todas essas emoções, para que na hora que você estiver apresentando, você consiga ter um resultado melhor. Mas, Michele, por exemplo, como controlar? Né? Você tocou em alguns assuntos, em alguns aspectos que estão acontecendo comigo neste momento. A minha mão está suando, porque a apresentação de um programa não é algo tão tranquilo assim. Você está sob pressão, você está com um convidado, né? De repente, você não pode esquecer, não pode falhar. E como que você tenta controlar? Você entra numa bolha e que mesmo você num estado não tão confortável, você consegue se controlar. Qual que seria a técnica disso? Ótima colocação, Carlos, porque a maioria das pessoas acreditam que quando você está aí no seu lugar de apresentador, o Carlos não tem medo de falar, ele não tem nenhuma ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Aquele palestrante que você acha ele incrível, ele tem. Todos nós temos ansiedade. O que nós sabemos, cada um, é controlar a ansiedade. Cada um tem um respondente emocional. Você disse, eu tenho as mãos, minhas mãos ficam suadas. Tem gente que fica com aquela pizza embaixo do braço, tem gente que perde a memória, tem gente que tem a voz. Ainda bem que o seu caso é só uma mão suada, que aí a gente não consegue fazer muita coisa nesse momento, né? Mas eu vou contar algumas coisas que, por exemplo, se você tem branco, o que você pode fazer? Toda vez que você tem algo importante, você tem branco, fazer atividades físicas antes é bom. Então, por exemplo, você vai ter uma apresentação à tarde, faça de manhã uma atividade física, isso ajuda a você controlar seus níveis de cortisol no sangue, que o nível de cortisol é o seu nível de estresse. Então, quando você abaixa o seu estresse, você tem muito menos propensão de você ter, por exemplo, um branco. Então, isso ajuda muito. Voz trêmula. Isso é muito comum, porque é uma reação. Vem o medo, respiração fica curta, minha voz fica trêmula. Como que eu faço? Exercícios de voz. Quando eu faço exercícios de voz, a gente começa a ter um condicionamento vocal. Então, quando a gente condiciona a voz, a gente faz um treinamento para respiração e voz que vai gerar como resultado, mesmo você estando sob alto impacto emocional, com medo, com ansiedade, você tem esse domínio da voz. Você tocou num assunto importante, legal, que já aconteceu comigo. Sobre você ter ansiedade, você sentir o nervoso independente da condição sua. Às vezes você é um presidente e você está nervoso na hora do discurso. Né? Quando eu entrei na televisão, eu sou tímido, né? E aqui na Século XXI era um programa de esportes, e eu ficava assim, um medo de olhar para a câmera, e eu ficava assim, eu não apresentava, eu só participava, eu lia mensagens, né? E levava algumas broncas por causa disso. Poxa, você está na televisão, você tem que encarar a câmera. Só que aí, beleza, aí veio a parte em que eu estava nervoso, ou a timidez e sob tensão, né? Aí tem o outro lado. Eu comecei a fazer, fui perdendo medo, fui ganhando confiança, fui perdendo medo de errar, comecei a ficar tranquilo demais, que também não é lá um bom sinal. Tanto é que certa feita nesse mesmo programa era o Século XXI Esporte, só que era um programa diferente, era uma hora de duração e uma outra formatação. E a sorte que a câmera não me pegou, mas eu estava tão tranquilo certa feita que eu dei uma bocejada.
entendeu? Ou seja, você entra naquele nível, naquela zona de conforto que também não é legal, né? Você fica assim, a cobrança ela faz parte, né? O mais importante é a gente entender que na nossa vida, em termos de comunicação, a gente tem o início, que está começando a desenvolver, vai, mas não tem fim. Quanto mais a gente pensar que quer melhorar e não ficar na zona de conforto, porque o pior lugar que a gente tem que ficar é na zona de conforto. Porque lá não tem crescimento, lá não tem, não é? Se a gente quer prosperar, é importante a gente cuidar disso daí. E outra assim, você nunca sabe de tudo, né? Nunca está perfeito, né? Então, mesmo você já dominando aquela situação, uma apresentação, uma palestra, você tem que se cobrar, né? Muita gente fala que o medo te dá coragem também, né? Para você não vacilar nesses momentos, você fica tão tranquilo, tão senhor de si, que você acaba pisando na bola de repente. O medo é bom, o medo ele é sinônimo de cuidado. Por que a gente olha para os dois lados para atravessar a rua? Sim. Porque a gente coloca o cinto de segurança, porque a gente tem medo. Então, medo é bom, só que o medo desencadeia toda essa reação que a gente se sente mal. Só que a maioria das pessoas que fazem, elas querem fugir dessa reação. E quanto mais a gente quer fugir disso, a gente acha que está todo mundo percebendo e muitas vezes só você está percebendo. Que nem alguém está sentindo suas mãos aí suadas? Sim. Não. Então, isso que a gente tem que entender. A sua ansiedade está aí. A minha ansiedade está aqui. Cada um sente de uma forma diferente. Sim. E não pensar nisso. Apenas pensar em entregar o melhor. Você tocou também outro ponto importante, né? Da gente ficar com medo do que a pessoa está pensando sobre a gente, né? Um dos maiores problemas dos meus alunos, dos meus mentorados, é exatamente isso. O Carlos fala assim... eu tenho medo do julgamento, da crítica, do que as pessoas vão pensar de mim. Isso é paralisante, porque enquanto você fica colocando, se comparando com o outro, se colocando assim, o seu mapa da sua vida na mão do outro, você não tem crescimento. Você vai te pressionando. Te pressiona. Você, na realidade, tem que se comparar com você mesmo. Hoje, como que está? Foi melhor que ontem? Legal. Daqui a um ano, como que será? E não ficar se comparando, por exemplo, com alguém que está no mercado há anos, que já está super estabilizado, porque aí você realmente fica... Você nem faz, né? Sim. Você fica tendo então, tanto perfeccionismo. Do medo de... o que ela está pensando de mim? O que ele está pensando de mim? O que o meu chefe está pensando de mim? Sei lá, faz o seu, né? E, de repente, você vai ser avaliado, né? O nosso cérebro, ele faz isso automaticamente mesmo, Carlos. Em termos de julgamento, nosso cérebro nos protege, ele julga. É por isso que a primeira impressão é importante, Sim. porque a gente julga. Falando de imagem, você que trabalha com televisão, todo mundo que está nas redes sociais, pensa e cuida da imagem, né, para passar a melhor versão, porque a imagem é importante. Agora, a gente tem que usar esse julgamento pelo lado bom. Então, tentar passar a melhor versão e não ficar pensando que os outros vão pensar da gente. Né? Tá certo, foi só o primeiro bloco, Michele. A gente vai encerrar o primeiro bloco do Ação Nacional. Já vou deixar aqui uma pimentinha para o nosso telespectador. Eu vou perguntar de gagueira, eu vou voltar a perguntar do branco na hora de uma palestra, na hora de uma apresentação. E as minhas mãos, hein? Vai para cá, elas vão para cá e tal. Então eu vou perguntar tudo isso para você no Ação Nacional. Tema de hoje, voz, oratória e comunicação. Eu estou aqui com a Michele Hugueto, que é fonoaudióloga. O intervalo é muito rápido. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje super interessante, voz, oratória e comunicação. Estou com uma craque aqui da fonoaudiologia, Michele Hugueto, num tema pertinente, num tema que a gente convive aí 24 horas com ele. Michele, eu falei, né, para fomentar aqui o nosso telespectador, quando dá o branco, a gente tocou no assunto en passant no primeiro bloco, mas eu estou numa palestra, eu me preparei, tem muita gente interessada ali no que eu vou falar e opa, sumiu. Minha linha de raciocínio eu não encontro. Qual a tática aí? Primeiro, para evitar, e segundo, em acontecendo, como me recuperar? Eu sempre falo assim, sobre o branco, não é
quando acontecer, é se acontecer. Não é se acontecer, é quando acontecer, porque ele realmente vai acontecer. Tá. Ele vai acontecer em algum momento da vida. A gente tem um branco. Eu já tive branco, foi muito difícil. Quando eu fui palestrar, a primeira vez que eu fui fazer o meu curso, não era contratada, era o meu curso, eu tive um branco. E é tela azul, né, Carlos? Você já teve? Já teve. É tela azul. No último programa aqui, nós estávamos com a Duane Bertan, o tema foi Libras, né, linguagem de sinais, aí deu um branco. Aí meio que na malandragem, no bom sentido, na capacidade de improviso, eu mais branqueou tudo, sim. A sorte que eu estava com roteiro. Exatamente. Por que você tem roteiro? Exatamente, Sim. porque já vai a dica aí. Mas por que o branco acontece? Exatamente pelo nível de estresse que seu corpo está sentindo. Um alto nível de estresse, o seu corpo está banhado em cortisol e isso vai atrapalhar a sua memória. Então, realmente, você pode ter branco. Agora, assim, como que a gente pode pensar em acabar com o branco? Eliminar o branco? Primeiro, você tem que se preparar na noite anterior. Por exemplo, dormir cedo, né? Porque geralmente, às vezes, quando a gente está ansioso, o que a gente faz? Não consegue dormir, ou vai ter uma apresentação, fica lá até de madrugada revendo. Vai dormir cedo. Do que ficar revendo? Vai dormir cedo. Né? Toma cuidado com o seu sono, isso é muito importante. No dia seguinte, faz atividade física, evita tomar muito café, estimulantes, tudo isso atrapalha muito a memória. Então, se você vai estar numa apresentação muito importante, café, energético, tudo isso vai atrapalhar a sua memória. Então, tira tudo isso da sua frente e leve um roteiro. Tá. O roteiro te ajuda em qualquer situação. E aí você faz o quê? Como eu vou cuidar desse branco? Eu retomo o assunto anterior que você lembrou, retoma e aí vai para frente, porque é uma tela azul rápida que volta logo. Voltou logo, né, Carlos? Sim. Voltou, não voltou? Volta logo e aí a gente segue em frente. A Pri me lembrou algo importante também, que já aconteceu comigo. Às vezes a pessoa se apega em objetos, né? Uma caneta, um óculos. Você sabe um que hora ou outra eu assisto, eu não tive a oportunidade, nunca ouvi frente a frente, mas eu já percebi até nas conversas com amigos da mesma área, assim, o Datena, toda vez ele fica com uma caneta assim, mexendo. E o Datena, poxa, é um mestre da comunicação, ele sempre fica ali. Pode ser também, mesmo o Datena, mas com um objeto para segurança? Uma técnica para você se sentir seguro é você ficar com uma caneta segurando. Você segurar alguma coisa, você se sente mais seguro. Sim. Você está segurando, você se sente seguro. Outra técnica legal para você fazer, para ajudar a baixar o nível de cortisol, subir testosterona, é colocar uma mão contra a outra e apertar bem forte, sabe? Você fica por 2 minutos apertando, isso vai fazer com que o seu corpo produza mais testosterona, diminua o cortisol e você pode fazer antes de uma apresentação. Michele, é fonoaudiologia, mas é muita cabeça, né? Aqui é tudo, né? Eu falo sempre que a base da comunicação é a emoção. Se você constrói a emoção, a gente consegue construir suas conexões. Porque muitas vezes você é muito bom comunicador no trabalho, mas em casa não é legal. Sim. Na família, sempre tem um probleminha aí que você precisa resolver de comunicação. Então, quando a gente trabalha todas essas habilidades da inteligência emocional, que é você com você mesmo e você com o outro, tudo vai se conectando. Então, sempre emoção, corpo, voz, conteúdo, persuasão, e aí a sua comunicação fica completa. Tá certo. Michele, o que eu não posso fazer numa palestra, hein? De jeito nenhum. Primeira coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é negligenciar o seu corpo. Tá. O que seria isso? Na minha opinião, a comunicação não verbal é o que vai dar a aparência da sua confiança. Tá. Então, se você não pensa em como que você se posiciona num palco, como está seu corpo, como está sua mão, como está seus olhos, você acaba perdendo a parte de transmitir confiança para o outro. Então, assim, o que você não pode fazer de jeito nenhum? Deixar que os ombros caídos, fechados, braços cruzados, sim, braços para trás, braços ao longo do corpo sem usar as mãos, legal? Sim. Não olhar para a plateia. Você está falando, eu estou pensando,
A posição. Exatamente. Isso é o que a gente não tem que fazer. Outra coisa, ficar dançando, porque muita gente, às vezes a pessoa fica tão ansiosa que ela fica dançando, né, no palco, ou você também está numa gravação, fica balançando a cadeira. E é tudo sintoma de tensão, né? Exatamente, você está passando ansiedade naquele momento. Outra coisa, gestos muito rápidos. Quando você faz gestos muito rápidos, você mostra que você está super ansioso. Então, como que tem que ser o corpo? Você tem que estar com os ombros para trás, aberto, usar as mãos nesse quadrante. Se a plateia é muito grande, aumenta seu nível de mão, né, quadrante de espaço. Quanto mais você ocupa espaço, mais você passa confiança. Então, sua voz tem que ser forte. Então, quando a gente está com medo, a gente o quê? Abaixa a voz fica mais fina. Então, precisa ter aquela voz forte, firme. Tudo isso é o que a gente tem que fazer. E o que a gente tem que fazer é... O corpo nosso fala, né? A Pri está tocando no assunto aqui, a Priscila, diretora. O corpo fala, né? E fala mesmo, né? Não tem... Fala. E é a sua emoção que diz. Sim. Quantas vezes você já percebeu, você está tristinho, você está assim fechado, amuado, e você nem dá conta. Até no andar, né? Durante o dia. No dia a dia normal, num trabalho, em casa, você está andando, você está para baixo, está triste... assim, né? O corpo contraído. Contraído. Até dá uma dorzinha assim nas costas, você fica, ai, o que aconteceu? Ai, eu acho que eu estou meio tenso, meio triste. E você fica todo travado. É isso que o seu emocional faz com você. Então, quando você abre, uma coisa muito legal que eu preciso falar para vocês é o seguinte. Quando a gente passa a confiança através de uma postura aberta, quando eu abro minha postura, eu passo confiança para você. Mas, ao mesmo tempo, quando eu abro minha postura, o meu cérebro está, nesse momento, produzindo hormônios de confiança. Existem várias pesquisas, até de Harvard, mostrando que quando a gente fica numa postura aberta por 2 minutos, nosso cérebro ele começa a produzir mais testosterona e abaixar o nível de cortisol. Então, eu estou triste. Se você muda a sua postura, você muda seu estado emocional. E é assim que a gente começa a controlar nossas emoções. Então, é muito interessante isso daí. Mas, Michele, às vezes pode ser um sintoma também de timidez, retraído e tal, ou não? Só quando você está para baixo, o seu astral não está legal, que você tem um posicionamento do corpo um pouco mais fechado. A timidez também faz você retrair? Existem pessoas que já têm uma alteração postural porque já tem algo na personalidade dela. Ela já vivenciou a vida inteira uma vida tímida, ela se posiciona. Você pode perceber que tem pessoas que são mais retraídas e já mudou a fisiologia do corpo dela, porque nós nascemos como? Perfeitinhos, coluna ereta. Ao longo da vida, a gente vai mudando nosso corpo e a nossa coluna vertebral, quando a gente... Pessoas já que têm alteração, você pode perceber, elas têm mais tendência de timidez. Então, se a gente começa a controlar isso, a gente também consegue controlar nosso nível emocional. Nossa, é verdade mesmo. Às vezes você está num dia não tão legal, não está passando por um bom momento em casa, tal. Já me peguei algumas vezes assim, bem retraído. Bem retraído. O corpo até dói. Você sai do trabalho, nossa, parece que está tudo travado. É impressionante. E o inverso também. Às vezes você está confiante, está legal, está bacana, vou viajar amanhã, tal. A gente brinca assim, tá parecendo um pombo, né? Tá peito estufado. E nada te abala nesse momento, porque você está tão confiante que você está controlando tudo. Sim. Seu nível de confiança está lá no céu. Sim. Agora, Michele, e esse nível de confiança exacerbado, né? Eu disse da zona de conforto, ou de repente, assim, você quer ser uma palestra, o humor numa palestra... O limite, entre o cara não ficar tão piegas, vou fazer a galera rir, não é um show de comédia, é uma palestra. Como que dosar tudo isso? Você ter um momento legal de humor, uma descontração, uma leveza, mas também você não ultrapassar esse limite. Precisa ter um termômetro. Dentro de uma apresentação, você tem que colocar a sua personalidade, sua autenticidade. Ou seja, não adianta eu, por exemplo, não sou uma pessoa engraçada.
Eu não fico fazendo piada naturalmente. Então, assim, eu sou uma pessoa alegre, divertida, mas eu não sou uma pessoa que fica fazendo piada. Então, se eu começar a contar piada numa palestra minha, não vai combinar comigo. Então, a gente tem que colocar dentro da nossa palestra nossa personalidade e pitadas de coisas que vão trazer algo que vai chamar a atenção, vai motivar. Então, você tem que colocar, entender o seu público, entender quem é você? Traga a sua personalidade. Se você é alguém que é bastante vulnerável, traga a vulnerabilidade. Se você é alguém forte, mostra a sua fortaleza aí. Mas é importante mostrar quem você é, dar pitadas de coisa ao longo, não exagerar. Ô, Michele, essa coisa do humor, ela pode ser, primeiro, uma insegurança ou também pode ser uma tática para você quebrar o gelo, de repente, numa entrevista? Várias vezes... aqui no Ação Nacional, às vezes eu estou um pouco inseguro com o entrevistado, não estou confiante naquilo que eu posso apresentar. Aí no meu boa noite eu faço uma brincadeira para tentar, ganhar um pouco mais de segurança. Ou então quebrar um gelo, se eu percebo que o entrevistado muito arredio, assim, não digo arredio, mas mais quieto, mais para baixo. Pode ser uma tática também? Para a gente quebrar o gelo, quando você percebe que o entrevistador está meio distante de você, não está tão aberto, porque aqui é gostoso a gente estar solto, leve, para que você tire o melhor do entrevistador. Como que você pode quebrar o gelo? Com técnicas de espelhamento de corpo. Então, não sei se você já ouviu falar do rapport. Não. Já? Não? O rapport é uma técnica que a gente pode quebrar o gelo para que o outro entre em sintonia com a gente. O que é isso? Eu colocar meu corpo igual ao seu. Então, por exemplo, você está aqui com as mãos assim, segurando. Se você vai... Aí eu vou te espelhando. Vou espelhando o seu corpo. Como você vai colocando, eu vou me colocando parecida com você. E aí, o seu cérebro entra em sintonia comigo, naturalmente, e aí a gente vai... impressionante como tudo, realmente... E isso acontece porque nós temos neurônios espelho, e naturalmente nós fazemos isso, e a gente nem percebe. Olha os namorados como eles estão, o corpo igualzinho, como se fosse um espelho um no outro, quando estão apaixonados. Sim. Quando a gente vê alguém que a gente ama muito, quando a gente está com os nossos filhos, quando está com a esposa, com o marido, o nosso corpo fica igual ao outro. Lógico, não tem aquele relacionamento bom, porque é o nosso cérebro. Então, a gente pode quebrar essa barreira através dessa técnica, que é muito interessante. Ah, legal. Fechamos o segundo bloco do Ação Nacional. Eu ia perguntar sobre a gagueira, mas eu vou deixar para o terceiro, porque o segundo bloco fluiu e deixei passar aqui sobre a gagueira, mas no terceiro bloco eu vou falar sobre a gagueira e outras situações também, envolvendo o tema do nosso programa, Voz, Oratória e Comunicação. E hoje a minha convidada é a Michele Hugueto, fonoaudióloga. O intervalo é muito rápido. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, Voz, Oratória e Comunicação. Eu estou aqui com a Michele Hugueto, fonoaudióloga. Michele, eu enrolei no segundo bloco sobre a gagueira e acabei não perguntando. E aí? E a gagueira? Num debate, numa palestra, num comentário? Como domar isso? E claro, tem a ver também, né? Vamos falar da gagueira em dois sentidos. Tem pessoas que desenvolvem uma gagueira que precisa de um tratamento, certo? Você nasce, você desenvolve, você tem essa gagueira, que tem tratamento, mas não tem cura. Agora a gente está falando de comunicação e de tensão, tá? Então, gaguejar, vamos falar de gaguejar e não de gagueira, existe essa diferença. Ah, gaguejar é normal? Eu posso gaguejar? Existe uma disfluência natural, normal? Sim, eu gaguejo, Carlos gagueja, todos nós gaguejamos. É importante você entender que dentro de uma palestra, de uma apresentação, você pode gaguejar, é natural gaguejar, tá tudo bem. Como que eu posso fazer para minimizar a minha gagueira na hora que eu for falar, esse gaguejar? Fazer exercícios para soltar o rosto e a língua. Então, fazer caretas, soltar o rosto, mexer a língua. Isso, vibrar a língua, vibrar o lábio.
tudo isso para soltar o rosto e a musculatura vai tirar a tensão, porque tudo aqui é músculo. Que nem você falou no bloco anterior, ai, quando eu fico tenso, dói tudo. A mesma coisa acontece aqui, Carlos, a gente fica tudo travado e por isso que gagueja, fica tudo tenso, fica tudo duro. Então, fazer um aquecimento que mobilize todo o pescoço, ombros, cabeça, rosto, língua, vai fazer com que você se prepare de verdade na hora de entrar e falar aqui na bancada. Ô, Michele, outra coisa, o olhar nos olhos. Às vezes, eu tenho... Porque muita gente fala, sempre desconfie de alguém que não te olhe nos olhos, tal. Mas eu tenho uma dificuldade assim, eu já te disse fora do ar e aqui também que eu sou uma pessoa tímida. Em alguns momentos, eu tenho dificuldade de olhar nos olhos da pessoa. Certo. O que acontece quando a gente não olha nos olhos? A gente também passa que a gente é tímido, que a gente não é confiante, Sim. que não é confiável, que às vezes está mentindo. Então, existe uma necessidade de você olhar nos olhos. Então, quem tem dificuldade, eu sempre falo assim, uma dica. Comece a olhar todos os dias quando você sair. Fica 15 dias fazendo isso. A cor dos olhos de todo mundo. Passa e olha mesmo no fundo dos olhos. Vai comprar pão? Olha no fundo dos olhos. Vai pagar a conta lá? Olha, porque a gente está acostumado a ficar lá no celular, não olhar no rosto de ninguém. Então, quando a gente se obriga a ter esse olhar, a gente acaba vendo a necessidade da conexão. Como que a gente se conecta na comunicação? Olho e sorriso. Sim. Então, ter esse olhar e o sorriso é muito importante. E o sorrir demais? Nem de mais, nem de menos, não é? Sempre com moderação. Tudo é com moderação, não é? Porque senão, exacerbado, você não passa que você é confiável. Você parece, né, que um fanfarrão, sei lá, algo que não é agradável. Tá. A Priscila me cobrou durante o intervalo e eu anotei a pergunta dela. Existe a possibilidade da gente mudar a nossa estrutura de voz? De repente, uma voz mais fina vai se preparando, se torna mais grossa, uma voz mais grossa vai ficando menos grossa. Existe toda essa preparação? Existe, e isso é o que mais me procuram no consultório. Pessoas que querem ter uma voz mais confiante, que passe mais força, mais verdade de confiança. E por que é possível mudar isso? Porque quando a gente faz exercícios que fazem ajustes vocais, a gente muda mesmo a configuração. Então, quando eu faço exercício para descer a laringe, então, por exemplo, eu vou fazer um exercício aqui, ó, vou puxar. Então, pegando aqui, ó, tá descendo. Porque quando eu faço... a laringe sobe. Então, é ao agudo, eu preciso subir. Quando eu falo, ó, ela desce. Ó. Então, quando eu faço exercício para descer, por exemplo, o espaguete, eu começo a mudar a configuração da minha laringe. Então, eu desço a laringe, subo o palato. Então, a caixa de ressonância vai ficar mais forte, então vai ficar maior. A minha caixa de ressonância aqui e aqui. Sim. Porque quando a gente fala, Carlos, o que dá a nossa voz? A respiração vem, aqui tem a prega vocal bem aqui no gogó, e a prega vocal ela mexe assim. Se a gente fosse pegar e medir em decibéis como que é o som da prega vocal, quase a gente não ia conseguir ver som. O que dá o som mesmo é a caixa de ressonância, que é aqui na laringe, na nossa boca e no nosso nariz. Sim. Então, quando a gente faz exercícios, a gente muda essa configuração e por isso que o som da nossa voz fica diferente. Existe um padrão, assim, por exemplo, eu quero melhorar a minha voz. Em quanto tempo? Em 6 meses você melhora, em 3 meses, em 1 ano. No primeiro dia que você faz exercício, você muda a sua voz na hora. E o mais importante, Carlos, é que você tem que entender que tudo é músculo. E quando a gente... eu vou fazer o exercício aqui e vou mudar minha configuração na hora. É na hora que muda o ajuste. Só que quanto mais eu fizer, que nem musculação, mais eu vou adquirir essa configuração da minha voz. Então, eu vou ter mais projeção. Legal? Ô, Michele, por exemplo, já aconteceu comigo e já levei algumas broncas por causa disso. Se eu estou trabalhando, fazendo um jogo e meu time não está tão bem, a minha voz, sem eu perceber, ela vai ficando... E já levei bronca. Opa, pode parar. Você está falando para o público, você não está torcendo. Então, você fala como tem que falar, não tem essa voz triste, não. Tem como você domar esse sentimento de tristeza e, através da sua voz, você passar um sentimento normal,
como se você estivesse alheio àquela coisa de tristeza? Você precisa começar a dominar suas emoções. Começar a entender que ali naquele momento não existe torcer. É difícil? Mas o treino seu vai fazer com que você comece a ter mais domínio. Tem um amigo meu, Fabinho Manzini, ele é de Jundiaí, e ele é chorão igual eu. Aí, certa feita, ele ia casar. Né? Casou com a Evelyn e tal, são casados até hoje, nossos amigos e tal. E aí, na hora do casamento, ele é todo emotivo, vai entrar com a mãe, nossa, aquela coisa. E eu estranhei, eu fui padrinho, lógico, né, meu parceiraço, e ele não chorou. Aí, na hora da festa, eu falei assim, Fabinho, vem cá, como que você não chorou? Porque nós somos duas manteigas, né? E você não chorou. Aí ele falou, Carlão, eu estava fazendo a preparação para o casamento e aí me falaram que se você colocar a língua no céu da boca, você não vai chorar, você consegue segurar. Ele usou essa tática, deu certo, mas é meio que folclore, né? Não, ou acontece mesmo? Ele colocou a atenção dele em outro lugar, né? Não colocou a atenção no casamento. Tá. Então é como aonde você coloca a sua atenção, é onde você não ficou lá no casamento, nem você, ele ficou lá na língua dele. Por isso que ele acabou entrando Sim. em sintonia aí com a questão emocional. Nossa, que tática. Táticas. Interessante. Michele, outra coisa, durante o dia, essa eu estou curioso para saber, a nossa voz, ela muda, né? Principalmente pela manhã. Às vezes eu chego aqui na TV, vou gravar o off, né? As narrações, e só... Como que fazer? Como que a gente faz? Toda vez que a gente acorda, nossa voz fica mais grave e fica assim porque ela está inchada, porque a gente ficou lá sem movimentar ela a noite inteira, então ela está inchada. Então, como que eu faço para que ela tire esse edema e volte o mais rápido possível? Você pode acordar, toma uma aguinha já ao acordar, vai fazer aquele xixi, já vai fazendo um humming, aquele curtinho, vai no banheiro e tal. Por que você vai? É importante você começar a fazer isso, para você acordar a sua prega vocal, tirar esse edema, e aí você vai poder, aos poucos, já falar. Então, só um raminzinho você vai fazendo uns 3 minutos, bem lentamente, bem devagarzinho, bem baixinho. Você tira bastante edema. Faz, depois você me conta, Legal. Viu, Carlos? Teve algum caso, assim, a gente falou de palestras, né, a fobia de falar em público, algum caso que você pegou, até você conversando com você mesmo, não vai ter jeito, esse não vai ter jeito. E você conseguiu desenvolver a melhora dele? Carlos, dela? Sim, Carlos, isso é pergunta extraordinária, e o primeiro mito que eu quero contar para todo mundo é sobre isso. Todo mundo pode desenvolver a oratória, todo mundo pode falar bem. Tá. Então, muitas vezes a pessoa acha que não, a pessoa nasceu daquele jeito. Não, é possível 100% ter transformação. E eu já tive vários casos de pessoas que eu pensei, não é possível. Vai dar muito trabalho, e não deu. Foi no mesmo desenvolvimento, mesmo desenrolar. O que você precisa para ter transformação? Você precisa ter técnica, você precisa treinar e consistência. Então, você tem que ter... você treinar, né? Sim. Treinar. Com treino você desenvolve. Treino, né? Repetição, repetição. Você errar, você acertar, de repente você vai mais acertando que errando, né? Ganhando confiança. Né? Exatamente, ganhando confiança. Tá certo. E fechamos o terceiro bloco. Fechamos o terceiro bloco do Ação Nacional. Tema de hoje, voz, oratória e comunicação. Eu estou aqui com a Michele Hugueto, fonoaudióloga. O intervalo é muito rápido no último bloco. Fica aí, espere por nós. Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, tema muito interessante hoje, voz, oratória e comunicação. Tem uma aula, né, como sempre, o aprendizado aqui no Ação Nacional com a Michele Hugueto, fonoaudióloga. Michele, e aqueles adolescentes, hein? E aí? É super natural. É natural essa fase da muda vocal, a gente chama muda vocal.
em que você realmente está fazendo essa transição da sua voz, a questão hormonal, os hormônios estão aí aflorados. O pessoal está se divertindo, parece um Tarzan. E existe uma busca enorme por mim. Os adolescentes me buscam muito com aquela coisa, poxa, meu amigo mudou a voz e a minha voz ainda não mudou, por que que isso acontece? Porque existe muita cobrança, né, no meio dos adolescentes sobre a voz. Só que a gente precisa entender que é natural que a voz comece a mudar com 13, 15 anos e essa muda vai acontecer até os 18. Os 18 anos, então você acalme-se, acalme-se. E se isso ainda não aconteceu, é importante você procurar um otorrino, um endócrino e analisar a sua questão hormonal, ver se também as suas pregas vocais estão tudo ok, porque acontece muito da muda vocal ser incompleta e a voz do homem, né, do menino, ele fica mais fina. Se isso acontecer, lógico, olhou se tem algum problema hormonal, olhou se tem algum problema estrutural, não tem, procura fonoaudiólogo e faz um trabalho com exercícios vocais que ajuda muito para você mudar o seu tom de voz. Tá certo. A Priscila aqui já me manda outra pergunta interessante. Como recuperar a voz depois de você arranhar a voz numa palestra? Por exemplo, você tem 2 palestras. Na primeira você arranhou, ficou lá, uma rouquidão, e para a segunda palestra, e aí no mesmo dia? Uma dica que eu sempre dou é nebulização. Nebulização, sabe aquele vaporzinho que você coloca? Ivete Sangalo, acho que num show. Isso. Por que a gente vai usar o nebulizador? O nebulizador, quando a gente coloca o soro fisiológico e faz 20 minutos, a gente dá como se fosse um banho nas pregas vocais. Porque quando a gente toma água, Carlos, a água não passa nessa região de prega vocal, né? Então, quando a gente fala, eu vou hidratar minhas pregas vocais tomando água, não. A gente hidrata a voz, a nossa prega vocal, diretamente só com nebulização. Então, é muito importante, você que usa muita voz, que a voz fica desgastada, você pegar o nebulizador e, por exemplo, acorda, faz uns 2 minutinhos, no meio do dia faz 2 minutinhos e assim por diante. O nebulizador, ele dá aquela ajudada na fadiga. Sim. Além disso, é importante você fazer aquecimento vocal. Mesmo que você estiver com a voz meio rouca, você consegue ressuscitar a voz. É muito importante. Tá. Então, é importante você ter, sim. Se você fala muito, se você faz palestras, procura um fonoaudiólogo para ele fazer uma série de exercícios para você. Não pega na internet, porque todo exercício precisa de aquela sequência. É importante você ter para você. Se você é um profissional da voz, você precisa ter isso. Tá. Remédio, corticoide, já ouvi, já acompanhei pessoas que na hora da emergência ali usou um corticoide. Se você estiver sem voz absoluta e precisa falar logo, né? Você precisa, lógico, ter um cuidado com o otorrino. Vai no otorrino, ele vai cuidar de você. Mas é importante você entender que sua voz é seu instrumento de trabalho. Se você não tiver esse cuidado do dia a dia, o que você come vai atrapalhar na sua voz. O seu remédio pode influenciar na sua voz. Tudo que você coloca, fala assim, tudo que você respira, né? Por exemplo, muito ar-condicionado, cigarro, bebida alcoólica, tudo naquele momento que você, por exemplo, vai num churrasco à tarde, você tem uma apresentação na segunda-feira, no domingo, poxa, como vai estar a sua voz no dia seguinte? Então tem que tomar cuidado com essas questões. Se você canta ainda bebeu, a coisa vai complicar, não é? Michele, no nosso dia a dia, assim, às vezes nem vamos palestrar ou comentar ou usar a voz de uma maneira mais forte, mas o dia a dia, existe algum cuidado também? O cuidado essencial da voz é água. Tá. É muito importante você tomar a água de acordo com o seu peso corporal. Então você faz assim, são 2 litros de água por pessoa, não. É diferente uma pessoa que tem 100 quilos, uma pessoa que tem 50, Sim. A quantidade de água que elas têm que tomar pelo peso corporal é diferente. Então, fazer uma continha, no mínimo 3,5 ml por quilo. Então, quem tem 100 quilos, 3,5 litros de água por dia. Então, é importante a gente entender que cada um precisa de água de forma diferente. E se você for falar em alta demanda, cuida com a quantidade de café.
3 cafezinhos no máximo, porque o café resseca o trato vocal, então a gente vai fazer um esforço maior, tá? Então é muito importante isso. Além disso, cuidado com aquele leite, isso dá uma viscosidade na nossa prega vocal, aquele pigarro, então a gente faz um esforço maior, chocolate, tudo isso atrapalha muito, muito a nossa voz. Sim. Então escolha coisas que vão dar aquela limpada. Maçã é maravilhoso, o melhor alimento do mundo para a voz é maçã, limpa toda a nossa voz, nossa articulação, a gente também aquece, né, a musculatura. Sim. Então, além de aquecer, a maçã limpa, adstringente é maravilhoso. Tá certo. Michele, antigamente, né, até a gente conversava que hoje mudou muito essa coisa de televisão, ela ficou muito mais informal, né? Até os grandes jornais hoje é mais conversado, é quase que um bate-papo, não saindo da seriedade. Mas antigamente, até acompanhando alguns jornais, era aquela postar a voz. É bom, não é, faz mal? Tudo mudou, inclusive a forma que você imposta a voz. Antigamente, a impostação da voz era bem aqui, posteriorizado, era coisa formal. Para você ter ideia, eu já tive locutores, grandes locutores de rádio, famosos, que tinham aquela voz e me procuraram para mudar. Queria mudar, colocar a voz mais na boca, uma voz mais natural, mesmo tendo todo aquele... já estabilizado, já com renome. Por quê? Porque hoje mudou a conexão com as pessoas. Sim. A gente quer uma voz parecida com o público. Para quê? Para ter conexão. Sim, legal. Ô, Michele, você não trabalha com crianças, mas é a mesma coisa, assim, a conversa com crianças com relação à voz ou o tratamento, ou não? Sim, por exemplo, crianças podem ter disfonias, problemas de voz. É na idade da infância que também a gente percebe as questões de comunicação. Tá. Então é muito importante você que é mãe, você que é pai, é importante você não rotular seu filho como tímido, como, sabe, a gente evitar esses rótulos. Ah, ele é tímido, não fala assim, porque isso vai fazer com que ele cresça com essa questão emocional. Ah, eu sou tímido, não falo mesmo, eu não me mostro mesmo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado como que a gente se relaciona com o nosso filho. Meu filho mesmo, ele teve o Lorenzo, ele nasceu super quieto, sabe, na dele. E aí, todo mundo falava na família, ah, ele é tímido. E eu tive que tomar toda a rédea para conseguir mudar tudo isso. Ele tem 5 anos. E hoje ele fala até os cotovelos com todo mundo. Dá um tempinho, é igual o meu também. Dá uma segurada. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso vai fazer com que ele cresça e seja um comunicador. É isso que a gente quer que os nossos filhos sejam. Que eles consigam se comunicar com leveza, com espontaneidade. Certo. E não seja limitado pela timidez, pelo rótulo. Michele, para encerrar, a Pri me deu uma outra aqui. Elocução, o que seria? Locução? Elocução, Pri, pode? Elocução? Ao vivo, e ao vivo assim, elocução. Ou não existe esse termo? Elocução? Elocução? Não. Pegou você desprevenida? Ou não existe realmente? Michele, para encerrar agora, você é muito ativa nas redes sociais, você dá consultoria via redes sociais, fica à vontade para divulgar aí. Carlos, eu estou no Instagram, no YouTube, Michele Gueto, eu tenho minhas mentorias, tenho meus cursos online também, presenciais, e vou convidar todo mundo para participar do Profissional de Ouro, que vai acontecer nos dias 2 ao 6 de maio, gratuitamente. Então, convido todo mundo que está aqui para participar gratuitamente do dia 2 ao 6 de maio. Ah, bacana, ótimo. Parabéns, parabéns, Michele, pelo seu trabalho, sensacional, o seu Instagram, sensacional também, e pela sua aula aqui.
Obrigada, eu que legal. agradeço. E olha, Estou sempre à disposição. Vou pegar vou pegar muita dica sua, com certeza. Olha aqui, o ombro, tá, vou começar a andar que nem pombo agora, peito estufado. Isso aí, espero que eu tenha ajudado todo mundo, além de você, Carlos. Tá certo. Michele Hugueto, fonoaudióloga, as portas abertas aqui do Ação Nacional, da nossa TV aqui, da nossa emissora Rede Século XXI, para outros programas também. E o Ação Nacional fica por aqui, esperando você no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto bacana, assim como foi hoje o tema Voz, Oratória e Comunicação. Até lá!